O Instituto Borborema é uma associação cultural com sede em Campina Grande, na Paraíba. Em nosso canal no YouTube, disponibilizamos gratuitamente palestras, reportagens, entrevistas, aulas e lives. Para que este conteúdo continue a ser disponibilizado, precisamos da sua contribuição financeira através do nosso site ou de doações diretas em nossa conta corrente. Link e conta corrente estão na descrição desse vídeo. Conheça também as nossas formações e cursos online através do link na descrição, institutoborborema.com/loja. Temos também a livraria do IB, com excelentes descontos, parcelamento em até 6 vezes sem juros e entrega grátis para todo o país, a depender da compra. livrariaib.com. E, por último, mas também muito importante, entre agora em nosso grupo no Telegram para ficar informado sobre todas as atividades e conteúdos do IB. t.me/Instituto Borborema. Agradecemos especialmente aos nossos benfeitores. Este vídeo só é possível graças à generosidade deles. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra, ter sido convidado pelo pessoal do Instituto Borborema. Eu já tinha chavecado o professor Matheus numa oportunidade para ver se ele se interessava pelas coisas que eu digo saber, e aparentemente eu fui muito bem sucedido. Então, vou fazer uma apresentação rápida e simples. Meu nome é Marcelo Gonzaga e apesar de eu ser formado em Direito e História, o meu interesse maior é em Educação e Pedagogia. Eu tenho uma pós-graduação aí em Pedagogia, mas eu não vou nem colocar isso em consideração porque ela objetivamente vale muito pouco. Para justificar esse interesse em educação, acho que vale alguma recapitulação do meu histórico. Então, eu já tenho experiência de lidar com aulas desde que eu era adolescente. Sempre fui chamado por alguém porque supostamente eu tinha facilidade ou alguma característica ali que era vista como que favorecesse a prática da docência, então sempre fui levado a praticar isso em alguma medida. Então desde o começo, sempre que tinha alguém com alguma dificuldade, e percebi que eu tinha talvez algum talento para fazer essa mediação entre a pessoa que quer aprender e o algo a ser aprendido. Ao longo do tempo, eu dei aula em escola durante uma época, dei muitas aulas particulares e ao longo dessa experiência de aulas particulares, eu notei muitas coisas a respeito de como era feita o convite para que eu trabalhasse na educação e comecei a oferecer também um serviço um pouco diferenciado, que seria um tipo que eu inventei meio esquisito de tutoria. Essa tutoria significaria, trocando ali em miúdos, uma reavaliação geral do quadro da pessoa que estava ali, o objeto da educação, e eu ofereceria algumas alternativas ou possíveis soluções para resolver problemas pontuais que eu tinha identificado. E isso me levou a uma perplexidade muito interessante. Toda vez que eu tive a oportunidade de falar com os pais sobre isso, eu sempre tive uma mesma resposta. Então, vamos supor, eu ia dar uma aula de reforço, sobre qualquer matéria que fosse, português, matemática, física, química, etc. Eu só evito geografia. E ao longo dessas aulas, eu notava determinadas características, determinados problemas que eu achava que eram muito mais sérios e muito mais preocupantes do que simplesmente a pessoa tirar uma nota relativamente baixa na escola, que podia ser desde 5,5 até meio. Agora, todas as vezes que eu me aproximava dos pais para colocar uma situação do tipo: isso que você está observando, ou vendo o boletim, a tal da nota baixa que te incomoda, ela não é
um problema pontual, ela é o reflexo, a consequência de um conjunto relativamente grande de problemas que foram sedimentando ao longo do processo de educação dessa criança, e isso aqui é uma forma da gente ver esse problema. Mais para frente, esse problema vai ficar mais sério, né? Porque enquanto essas coisas não forem corrigidas, a gente não vai ter como lidar com o problema em si. Vai ser só um elemento paliativo e assim que eu sair de perto, o problema vai voltar, né? Aí os próprios pais falavam ali com as crianças, olha, você não pode ver o professor particular ali como uma muleta, né? Você tem que aprender, você tem que fazer, você tem que superar isso, você tem que tirar a sua dificuldade. Então, até aí estamos conversados. Qual era o inconveniente? Depois que eu apresentava esse problema e eu dizia que só isso não era suficiente, os pais falavam, bom, posso até levar em consideração fazer esse procedimento que você está sugerindo. Fala para mim como mais ou menos isso acontece. Eu falei, bom, em primeiro lugar, eu não posso dar atenção imediata para o problema que te chamou, que te fez me convocar, né? Então, por exemplo, ele está com um problema que seja em uma matéria qualquer, português, história, matemática. Eu, naturalmente, vou parar de dar atenção para isso, para resolver o problema real e, eventualmente, esse problema vai ser corrigido sozinho, porque ele vai ter condições de chegar ao ponto que ele perdeu. Aí os pais olhavam assim para mim, quer dizer que ele vai continuar tirando nota baixa? Aí eu, sim, naturalmente por um tempo, porque não vai ser o foco do trabalho. Então melhor não. Prefiro que você resolva o problema da nota e depois eu vejo o resto. Falam, muito bem, né? Estou aqui na condição de professor convocado para resolver um problema, né? Este problema que você está falando eu posso resolver e já estou te adiantando que ele vai retornar, né? Não teve problema. Aliás, não teve conversa. Era para resolver o problema da nota e deixa o sujeito estragado lá mesmo, né? Aí, dependendo da situação, as pessoas até podem se mostrar um pouco mais interessadas. Aconteceu raras vezes, eu garanto para vocês. Mas aí eu, então, vou colocando o procedimento da coisa tal como ela deveria acontecer. E falo, um dos problemas que eu percebi está ligada a um conjunto de hábitos que foram mal construídos ao longo desse processo todo, né? O fulano, obviamente, não tem hábito de estudos, né? E essa falta de hábito de estudos se deve a uma série de fatores, né? Ali, por exemplo, eu que estou sendo convidado às casas das pessoas, estou vendo o ambiente, estou conhecendo os pais, aquela coisa toda, irmãos, etc. Digo, eu acredito, né, pelo que eu estou observando, que vocês também não tenham hábito de leitura. É verdade, não tenho. Até não gosto, etc. Bom, natural que o menino, a menina, etc., também não tenha essa mesma gana, né, de se dedicar, estudar. É verdade. Então, uma forma de começar a resolver isso é mudar os hábitos da família toda, né? A partir do momento em que todos estão comprometidos com essa determinada atividade, o ambiente onde ele está imerso também vai mudando. E isso faz com que ele seja, vou dizer por bem ou por mal, mas não que o sujeito, né, vai sofrer assim terrivelmente por causa disso. Ele vai sendo arrastado a uma prática assim mais benéfica, né? Aí já começa a dar arrepio, né, nos pais, porque eles não querem participar deste movimento de transformação de hábitos. O que eles querem é que, aí eles próprios falam, não, então faz o seguinte, você cria todo o processo aí e vem 5 vezes por semana aqui, né? Obviamente que eles, né, vão pedir um desconto monstruoso para eu viver na casa deles praticamente, né? Para que eu seja o único responsável pela criação de hábitos na pessoa. Como se a permanência dela num ambiente que, se não despreza, pelo menos ignora a importância dos estudos, não fosse repercutir de forma maléfica nessa tentativa de criação de hábitos, né? Então, isso tudo foi me chamando a atenção, né, para um problema bastante sério, que é o objetivo da palestra. Então, quando a gente fala em educador, né, isso foi se tornando uma especialidade, né? Pessoas que estudam pedagogia, que vão, se dedicam, fazem graduação, pós-graduação, vão fazer uma coisa, outra, leem 1000 teorias, etc., de várias origens diferentes, com vários pressupostos diferentes. Este é o educador, né? Agora, esqueceu-se que
Educador, no sentido mais lato e mais importante, é todo aquele que contribui para a formação de alguém. Né? E não tem ninguém que contribua, que interfira, que tenha mais meios de atuar na educação de alguém do que os pais de uma determinada pessoa. Os pais são sempre, necessariamente, a primeira referência vista como positiva da pessoa, da criança. Tá? É natural que o pai seja visto como objeto de admiração. E ele vai ser levado a repetir, se não integralmente, pelo menos em uma boa medida, tudo aquilo que o pai dele mostra e significa. Isso é natural e desejável. Qual é o problema? Na medida em que os pais reconhecem que o exemplo deles não é o exemplo ideal que eles queriam reproduzido, eles querem se afastar dessa responsabilidade e terceirizar essa questão. Tá? Então, aí tem 1000 alternativas. Vou falar para vocês da mais comum e o reflexo imediato que isso traz. Quando a pessoa tem uma determinada idade, que, como eu até falei no curso, está sendo cada vez mais reduzida, já foi normal levar a criança para a escola com 7 anos, depois virou com 6, depois com 5, 4, 3, 2. Hoje estão exigindo que a criança seja colocada na escola com 3, 4 meses. Né? Daqui a pouco não precisa nem nascer para ter que colocar na escola. O que os pais perceberam? Existe uma instituição que está ali, pronta, com pessoas supostamente capacitadas, que treinaram para educar o meu filho. Então, eu digo para ele o seguinte: fulaninho, eu vou te colocar na escola. Né? E lá você vai aprender as coisas. Lá é o lugar onde você vai encontrar professores, pessoas que vão responder às suas dúvidas, que estão lá para te orientar. Esta é a forma como a coisa é apresentada. Naturalmente que com mais ou menos detalhes. Né? E lá vai a criança, né, inocente para a escola, ver o que é o tal do templo do conhecimento, com pessoas altamente capacitadas e treinadas para lidar com ela da melhor forma possível. Rapidamente, algum conflito vai aparecer, porque esse conflito pode surgir de inúmeras formas. Né? O que eu quero mostrar aqui neste ponto. Eventualmente, né, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, essa mesma criança, que vai sendo educada na escola, chega em casa de jeitos estranhos. Né? Ela começa a ter hábitos esquisitos que certamente não foram da casa dela que ela tirou. Ela começa a ter prioridades que não são facilmente reconhecíveis dentro daquilo que os pais reconhecem. Então, pensa-se naturalmente que a origem daquelas coisas deve ser na escola. E o pai, então, numa tentativa de descoberta, vai ali confrontar o filho, óbvio que não é violentamente, estou falando confronto no sentido de descoberta, para perceber, para tentar descobrir como aquilo se deu, como aquilo funcionou. Às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. Vou dar também um outro exemplo que é fácil de perceber. Matemática é uma matéria curiosa. Né? Por mais aparentemente óbvia que ela seja, ela sempre causa problemas dos mais diversos e o mais cedo possível. Então chega ali a criança em casa e fala: pai, mãe, eu estou com dúvida no exercício e não consigo fazer, me ajuda? Naturalmente, nesses primeiros momentos, os pais pensam: bom, faz muito tempo que eu não faço as atividades, etc., não me lembro das matérias, tudo bem, mas ainda numa série muito inicial, eu lembro pelo menos dessas contas, aquela coisa toda, vou ajudar, lógico. E aí o pai vai mostrar como chegar num determinado resultado. A criança interrompe o pai no meio da resolução e diz uma frase que eu acredito que vocês vão reconhecer com bastante facilidade. Alguém arrisca? Não foi assim que eu aprendi. Exato! Não foi assim, é pior, que o meu professor ensinou. Prestem atenção. Imediatamente depois, a reação do pai pode parecer exagerada. Por quê? Que pai ou que mãe não fica bravo depois de escutar isso? É muito difícil manter a calma. Agora eu pergunto para vocês uma coisa muito simples. Por que ficar bravo? Né? Ele não falou nada demais. De fato, não foi assim que a professora ensinou. Sabe por que todo mundo normalmente fica bravo? Porque a sua autoridade não só foi questionada, como ela foi rejeitada. Você agora é alguém que não sabe. Você não tem condição de ensinar. Porque você transferiu esta responsabilidade para a escola. Quem sabe é a escola. Se você não fez do jeito que a escola autorizou, você não tem condição de dar orientação. Olha o perigo dessa brincadeira.
Por que todo mundo fica bravo? Porque todo mundo sente que é isso, mesmo que não consiga traduzir de forma verbal essa circunstância. Esta é a experiência. Então, o que eu quero chamar a atenção de todos aqui, né? O Sávio até deu uma sugestão, né, de como eu deveria chamar a palestra, que é o dever dos pais na educação. E isso é para mostrar para vocês que o dever dos pais é impossível de ser transferido, certo? Se não em alguma medida, em medida nenhuma. Por quê? Porque esta situação é tão profundamente sentida porque você percebe que a sua posição de pai foi destruída. De pai ou de mãe. Pelo amor de Deus, hein? Eu não vou fazer esse cuidado toda hora, porque vocês estão entendendo que pai é pais, né? Então, e essa não é uma sensação puramente superficial, não é uma frescura, ao contrário, ela é muito profundamente sentida e vocês percebem que isso só vai se aprofundando na medida em que essa transferência foi dada desde o princípio, né? Qual é o pior momento para perceber isso? O pior momento para perceber isso é quando normalmente as crianças já estão mais velhas, normalmente já são adolescentes, que é a umidade natural de você confrontar a autoridade, aquela palhaçada toda que todo mundo sabe que adolescente faz. Só que eles não confrontam com coisas normais, eles vão confrontar com princípios e valores muito caros à família, que foram colocados pela escola de uma forma diferente. E cada vez que esse confronto acontece, eles vão se entrincheirando cada vez mais na posição que não é a posição que os pais colocaram. Óbvio, isso tem graus, né? Pode ser mais, pode ser menos. Mas eu acredito que vocês já tenham notado que isso é uma constante relativamente comum, tá? Então, o que deve acontecer? O que deve acontecer é, voltando na questão da preparação para a educação, não é necessário um grande preparo acadêmico para você ser educador num determinado sentido. Você, enquanto pai, já é educador por uma questão da sua posição enquanto referência primeira e imediata dos seus filhos. Porque prestem atenção, sabe qual é a coisa mais triste dessa história que eu contei para vocês? Ele não está fazendo nada mais do que ter obedecido a primeira recomendação que ele recebeu. Ele está fazendo o que você falou. A escola é quem é a referência. Isso é o pior de tudo. Então, foi te obedecendo que ele criou toda essa circunstância de ficar impermeável ao seu exemplo, aos seus valores, aquilo que você quer colocar para ele. Então, muito cuidado com a forma que você, enquanto pai, se coloca diante do seu filho, porque você é a referência principal do que é correto, belo, bonito, verdadeiro, todas essas coisas. Tanto que tem aquela brincadeirinha que todo mundo faz, né? A pessoa faz quando ela tá se sentindo mal, né? Aquela coisa, ai, fulaninho, você acha a mamãe bonita? Nossa, mãe, você é a pessoa mais bonita do universo. Lógico. E ele está sendo sincero, porque você é a referência de beleza enquanto mãe. Né? Ai, o pai chega, não, quem é o sujeito mais forte do mundo? É o papai, né? Tirando o super-homem, é o papai, aquelas coisas todas. Porque você é referência de masculinidade enquanto pai. Essas coisas são naturais. O que eu quero mostrar é justamente que o aspecto, a circunstância delas serem naturais tem que convidar os pais a abraçar esta responsabilidade, esse dever, da melhor forma possível. E isso pode ser feito de inúmeras formas, né? Essa exigência é uma exigência da natureza das coisas, né? E ela, por mais amedrontadora que pareça, não é tão exigente quanto vocês possam acreditar. Por quê? Porque só o fato de você ser normal já é suficiente. Né? Você não precisa fazer grandes malabarismos, grandes estudos acadêmicos. Aliás, isso aí normalmente estraga, né? Mais estraga do que ajuda. Né? Para que você seja uma referência positiva para os seus filhos, basta que você tenha essa tranquilidade e esse senso de responsabilidade de assumir este dever e trabalhar da forma que é uma forma perfeitamente natural e tranquila. Então, essa tomada de responsabilidade é o primeiro passo importante. Qual é o próximo passo que deveria ser dado para que este processo seja feito com sucesso? Tranquilidade. Né? Um outro problema que costumeiramente acontece, qual é? Quando os pais percebem essa circunstância de perda não só de autoridade, mas também do aspecto simbólico do que ele representa,
ele fica não só profundamente abalado, como ele resolve entrar numa cruzada contra a escola. Qual é o problema? A referência já foi dada. A criança já sabe, ou pelo menos ela já aprendeu, que a escola é um lugar que ela tem que não só recorrer, como respeitar, aquela coisa toda. Agora você está dando uma informação contraditória para ela. A criança não sabe lidar com informações contraditórias. Um dos grandes desejos de todo filho é corresponder àquilo que os pais esperam que ele faça. Certo? Isso traz felicidade. Agora, a partir do momento em que há informações contraditórias que ele tem que obedecer, ele não sabe mais qual é mais valiosa e qual é mais importante. Então, ele fica numa situação muito dificultosa. Uma situação que é ruim, é até cruel de exigir de uma criança pequena. Então, a partir do momento em que esse problema começou, a coisa já fica muito mais delicada. Não é para, naturalmente, subscrever tudo aquilo que a escola fala só porque você já deu uma informação a esse respeito. Não é uma informação que vai fazer isso. Como já diz Aristóteles, uma andorinha não faz verão. Quais são as contínuas informações que são dadas além daquela primeira demonstração de que a escola é um lugar respeitável? Se você não tem hábito de estudo, a criança nota. Ela sabe o quanto você se dedica. Ela não vê o professor, mas ela presume que ele estude. Então, você está lutando contra um símbolo enquanto ele está vendo o teu cotidiano. É uma luta desleal. Eu já estou avisando que você vai perder. Ali é um mito do professor. Para a criança, o professor estuda praticamente o tempo todo. Ele só não estuda quando ele está dando aula. Especialmente se a criança for pequena, o professor sabe tudo, né? Quando o professor fala não sabe, é um escândalo. Por quê? Como que ele não sabe? O que ele está fazendo aí dando aula, né? Agora, o pai, ele está vendo. Ele está vendo o quanto se dedica, o quanto estuda, o que faz no tempo livre. Ele também vai aprendendo o que tem realmente valor fazendo essas observações. Tá? Se o pai e a mãe, por exemplo, usam todo o tempo junto com a criança para, que seja, se divertir em futilidades, a criança vai aprendendo o quê? O sentido da vida é mais ou menos esse. Né? Porque quando eles têm o tempo livre, que eles não têm nada nem ninguém forçando que eles façam ou ajam de uma determinada forma, como eles gastam esse tempo? Eles gastam fazendo besteira. Logo, é isso que eu tenho que fazer também. Né? Agora, não quer dizer que eles vão copiar esta futilidade específica. Às vezes, eles vão escolher coisas que os pais não gostam. Mas, o sentido geral, eles pegaram. O tempo livre é para ser gasto com futilidades. Certo? Olha o perigo da brincadeira. Porque educação não é só aquilo que você fala, aliás, é menos o que você fala do que todo esse panorama simbólico, vivencial, de repetição de hábitos diariamente, que vai formando na mente da criança uma vida admirável, uma vida completa, uma vida correta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá ruim o suficiente ou vocês querem que eu piore? Dá para piorar bastante. Outra. Então vamos lá, vamos piorando as coisas. Além disso, ainda existe o sentido geral da vida que os pais manifestam, além daquele que eles vivenciam. Então, costumeiramente, a explicação do porquê se deve estudar. Você deve estudar para ser alguém na vida. Uma frase de efeito, né? Que não significa rigorosamente nada. Né? Aí você vai tentar descobrir, as crianças são muito mais espertas do que a gente imagina. Ela vai tentar descobrir o que é ser alguém. E aí ela descobre. Eu já falei isso em inúmeras ocasiões, eu repito, porque eu acho isso chocante. Quando você pergunta para a criança o que ela quer ser, ela diz uma profissão. E os pais corroboram esta resposta. O que é ser, então? É você ter uma posição socialmente aceitável. Isto é ser. Olha como isso tem reflexos interessantes. Qual é a medida de estudo que a criança vai ter? Eu vou estudar na medida em que isto me parece razoável na vitória futura na obtenção de uma atividade socialmente reconhecida. Então, você vai percebendo como vai surgindo dentro das salas de aula, por exemplo, ou até em conversas dentro da família, a criança começa a não gostar de certas atividades.
Se você vai espremendo a coisa, elas vão dar uma resposta muito interessante, porque aquilo não serve para nada. Eu pergunto para vocês, como que ela sabe disso? Ela tem 10 anos, que seja, ela tem uma vivência enorme para saber se um determinado conhecimento tem ou não tem validade ou utilidade? Olha o nível de petulância que a criança chegou por conta das situações, das palavras, dos hábitos, dos símbolos que ela vê todo dia. Não há um elemento de humildade em relação ao conhecimento, à prática do saber. Há uma arrogância de uma criança de 7, 8, 9, 10 anos a respeito do que ela deve ou não deve fazer. Ela já sabe. Por quê? Porque este objetivo é terrivelmente baixo. Não precisa de muita inteligência para atingir esse objetivo. E a criança, ela consegue vislumbrar essas coisas. Qual é o esforço que ela precisa fazer para aprender uma ou outra matéria dentre aquelas matérias que ela percebe que são úteis? Quase nenhum. Quase nenhum. Por que matemática costuma ser a matéria mais vilipendiada nas escolas? Porque é a mais difícil de perceber a utilização prática. Ela é muito abstrata. As outras são mais fáceis. Esta não é tanto. Então elas resistem muito mais. A que não resiste é quase que não resiste por milagre, né? Às vezes ela tem um gosto especial, ela entende melhor que os outros, também é uma circunstância. Então ela vê que ali ela pode ser especial, mas essa é uma circunstância. E isso vai aumentando progressivamente conforme ela vai crescendo. Quando você chega na adolescência, especialmente ali ensino médio, que você vai ter aquele monte de gente bonita, boa, esperta, né, que são os adolescentes, o que acontece? Eles já estão no ápice dessa situação. Eles sabem tudo, eles sabem à medida que eles têm que saber as coisas, eles sabem à medida que você sabe as coisas, eles te escutam sempre a partir deste filtro, porque o sentido da vida para eles é claro, é óbvio, e eles já estão perfeitamente alinhados com essas finalidades. Eles sabem onde ele vai chegar. Ai, eu não gosto dessas coisas. Quando eu estiver na faculdade, eu só vou estudar coisa que presta. Coitado. Na faculdade é pior do que na escola. Aí que você vê que você não precisa estudar quase nada mesmo. É muito difícil você ver essa perspectiva de utilidade nessa circunstância. Na faculdade você vê com certeza, nada disso me interessa, né? Achei que era outra coisa. Pra você ver que nem isso eles acertam. Mas eles estão seguros desse conhecimento. Então, olha quanta coisa já aconteceu para gerar o que hoje chamam, né, de fracasso educacional, aquela coisa toda, por determinados aspectos, às vezes pequenos, mas recorrentes, que fazem com que essas ideias se consolidem com cada vez mais força e deem ali para aquela criança, que pode ser menor, maior, etc., essa arrogância, essa vaidade toda de saber o sentido da vida completamente, porque é o que ela vê, é o que ela percebe e ela não consegue nem suspeitar algo além disso. Ou melhor, ela suspeita, mas ela não quer se confrontar com essa realidade, porque ela já gosta muito do que ela faz. O hábito tem este efeito. Os hábitos bons, pelo menos, têm um efeito benéfico. Os hábitos ruins já têm esse efeito pernicioso. Hábito é uma coisa relativamente difícil de estabelecer e mais difícil ainda de tirar. Então, depois de todo esse processo, é um processo que dura vários anos, na época em que o ser humano está mais apto a receber conhecimento, porque ele não precisa confrontar esse conhecimento com estruturas prévias prontas, ele já tem isso como resposta. Este é o sujeito que vai educar também o filho dele quando o filho dele nascer, crescer, etc. O que se espera dessa circunstância? Se espera o que é natural, uma decadência seguinte. Porque todos esses hábitos vão ser repetidos com o problema, né, o incômodo, a circunstância problemática de que nós sempre temos uma tendência a fazer o mínimo necessário se não estivermos atentos em relação a isso. Naturalmente que esse mínimo necessário vai diminuindo progressivamente, né? Isso pode ser também visto e comprovado de inúmeras formas. O que acontece então? Por que eu estou falando essa circunstância toda e estou chamando atenção para isso? Porque o primeiro passo tem que ser dado em relação ao educando, nessa circunstância,
por aquele que tem mais condição de fazer isso, tem mais força e tem mais amor. É o amor sentido pelos próprios filhos que faz com que o pai abandone determinadas práticas, ele pare de fazer determinadas coisas simplesmente porque ele percebe a maldade que é colocar esses hábitos ruins à frente da felicidade dos filhos. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui, até no dever dos pais, né, que ficou ali colocado como símbolo da palestra, porque necessariamente tem que começar pelos pais. Imagine a situação de um pai esperar que um professor goste mais do filho dele do que ele próprio. Veja se isso faz sentido. Porque é o que significa a atribuição de responsabilidade. Essa delegação de responsabilidade significa justamente eu não gosto o suficiente a ponto de abandonar os meus maus hábitos. Eu gosto muito mais de tudo aquilo que eu constituí enquanto hábitos ruins e perniciosos do que eu estou preocupado com a verdadeira felicidade do meu filho. Viu como dá para ficar bem pior? Dá para ficar bem pior. Aí você percebe o egoísmo absurdo de uma situação dessas. Um egoísmo que, graças a Deus, né, é muito involuntário. No momento que há esse confronto, tem que ter muito, como diz a minha mãe, sangue de barata para concordar em continuar a deixar a coisa acontecer do jeito que ela está. Então, para agora, né, depois desse quadro, que dá para ficar pior ainda, mas eu acho que já foi suficiente, né? Depois desse quadro terrível, escabroso, né, tétrico, vem a parte agora do passado de pano, né? Como é que faz isso? Como eu já tinha adiantado, não é tão problemático nem tão difícil assim. O que é necessário? Uma das coisas é essa que eu falei, essa tomada de consciência, a percepção de que você é o símbolo vivo de uma vida feliz para o seu filho, já tem que chamar a atenção para que você, das duas uma, ou melhore a vida, né? Ou pelo menos justifique muito bem o porquê daquelas opções alternativas. A segunda alternativa é mais arriscada. Eu recomendo que a vida seja reavaliada e transformada em alguma coisa mais positiva. E isso, já falei, é auxiliado pela perspectiva mesma de você se ver nessa posição. Né? Isso aí é fácil de você ver em várias circunstâncias. Tem aquela história, né? Pode ficar, como eu falei, pode ficar bem mais escabroso. Né? O sujeito lá, largado nas drogas, no crack, aquela coisa toda, aí ele vê e fala, não, eu preciso parar com essas coisas porque está passando dos limites. Né? Quando os pais veem os filhos reproduzindo maus hábitos que eles reconhecem, isso normalmente causa um choque tão grande que eles param. Isso não é incomum. E é exatamente aí que eu estou chamando a atenção. E não precisa ser uma modificação brusca. Esta modificação pode ser gradual dentro da medida do que você é capaz de fazer. Por quê? Ó, como a coisa é complicada. Se você fala, agora eu vou mudar tudo, vou fazer tudo diferente, vou ser o exemplo perfeito, já é a história do muita areia pro caminhãozinho, sabe? Você está abarcando uma responsabilidade gigantesca, levando em consideração que você não tem esses hábitos. Você vai tentar, você provavelmente vai fracassar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100 mil vezes. E 2 aspectos vão ficar claros para o teu filho. Que você é um fracassado e segundo, que você é um deprimido. Porque duvido que depois de tantos fracassos você ainda tenha a felicidade de viver e se apresentar. Você vai ficando cada vez mais deprimido porque você não consegue corresponder àquela imagem fantasiosa que você criou. E isso, olha lá, é isto que você está ensinando. Você está ensinando 2 coisas. Que o esforço não vale a pena porque você fica deste jeito destruído. E este objetivo é pior ainda, porque foi o que causou todo esse desequilíbrio. Então, o que precisa fazer? Aos poucos, detectar quais são as práticas. Primeiro, as práticas ruins e tentar diminuí-las progressivamente, tentando criar novos hábitos mais benéficos e percebendo os exemplos em que vocês são de fato bons exemplos, bons símbolos para serem observados, para que aquilo cause esse movimento de emulação e fortifiquem isso. Porque esta vai ser a vivência que a criança vai acompanhar.
Neste ponto, ainda vai ter um valor que está subjacente a isso tudo, que está sendo passado, que é o do esforço feliz. A criança vê que você está se esforçando e ela vê que esse esforço traz frutos. E que esses frutos te tornam melhor, mais forte, mais feliz. Que o tratamento para com elas fica melhor também. Então você mostra nisso a importância do esforço e que o esforço, por mais penoso que ele possa parecer, ele é recompensado pelo resultado. Viu como não é tão difícil assim? Agora, exige uma dose razoável de comprometimento. Né? Então, uma coisa que costuma acontecer, né, quando os pais percebem essa responsabilidade porque os filhos deles estão sendo perdidos a influências externas. Há uma tentativa brusca, que eu estava apresentando, de puxar completamente para si essa circunstância. Problemas que eu já aponto. Primeiro, você precisa ser o Leonardo da Vinci para fazer tudo. Né? Você precisa ser bom em tudo, para ser o exemplo de tudo. E a criança vai olhar e falar, nossa, é assim que faz as coisas. Se você for o Leonardo da Vinci, você está convidado a fazer. Se não, eu não recomendo. Né? Mesmo porque o Leonardo da Vinci podia fazer muita coisa, mas não fazia tudo. Né? Tem coisa que ele não fazia. Então, ou você é o ápice da humanidade aí, que eu estou abrindo a oportunidade de alguém ser, eu particularmente não sou, que aí você não precisa de ninguém. De resto, você vai precisar do apoio e o auxílio de outras pessoas, que podem ser parentes, podem ser amigos, podem ser professores chamados, porque eles vão complementar o aspecto que você não consegue fornecer. Isso é natural, isso não é uma demonstração de fraqueza, isso é uma demonstração de humildade, de prioridade, porque você não tenta suprir uma coisa que você não consegue. Isso tudo, de novo, é ensinado. Isso é passado para eles como uma prática correta. Então a tentativa de se bastar completamente na questão da educação só é válida em circunstâncias muito específicas. Muito específicas. Tá? Então tomem cuidado com isso. E outra coisa que eu acho problemática é a seguinte. Normalmente, quando os pais se tocam dessas coisas e querem trazer para si a responsabilidade maior de educação, eles não notam que eles reproduzem, às vezes em menor medida, às vezes em maior medida, exatamente as mesmas porcarias que ele tinha na escola ou em qualquer outro ambiente que fosse responsável pela educação deles. Porque isto é uma coisa importante para se notar. Eu já dei a dica quando falei do sentido da vida. A escola não faz nada além de reproduzir esse sentido. Por que as crianças também aprendem rápido a não gostar de estudar? Porque a escola ensina isso para elas. Os próprios professores não sabem por que estudar as matérias que eles não lecionam. Eles mal conseguem explicar o interesse pelas que eles lecionam. E eu já tive professores que diziam que não gostavam da própria matéria. A coisa ultrapassa o limite do ridículo. Sendo que nós fomos educados a procurar o que nós gostamos. A fruição tem que acontecer até nisso. Ou seja, está tudo meio bizarro. Né? Então, os pais que reforçam este pensamento não vão ter muito sucesso no momento em que eles chamam completamente a responsabilidade para si. Porque isso vai ter um efeito negativo adicional. A criança, quando é afastada do convívio, óbvio, quando eu estou falando de afastado do convívio é só na questão escolar, e pelo amor de Deus, senão vai vir aquela palhaçada de quem faz educação domiciliar, tranca o filho no quarto, né, não deixa ele falar com ninguém, ele nunca mais vai virar um recluso, né? Não é isso. Eu estou falando só da questão do aspecto da escola. Então, a criança que é retirada da escola, se isso não for feito de uma forma muito inteligente, sabendo o que está sendo feito, ela pode desenvolver um de dois problemas óbvios. O primeiro é desenvolver uma covardia artificialmente, porque ela vai pensar, fui retirada daquilo por quê? Porque eu não fui capaz de lidar com esta circunstância. Então ela sempre vai se ver, ou pelo menos durante algum tempo, como inferior ao problema. Então foi uma medida que causou um problema a mais. Ou alternativa número 2, ela foi retirada porque ela é especial. Ela é muito mais capaz, muito mais inteligente, muito mais preparada do que os meros mortais que ficaram ali na escola. Então, ela já tem ali, né, a posição dela no Olimpo mais ou menos garantida. Né? Como essa moda de deuses pagãos já passou faz um tempo, não recomendo que isso seja fomentado. Né? Então,
Tudo isso para mostrar os cuidados, especialmente nesses pequenos pontos que podem trazer reflexos mais problemáticos do que benéficos quando a gente se dedica a... Se dedica é engraçado. Quando a gente percebe que nós devíamos ter pensado e nos preparado para esta posição desde muito tempo. Então, é uma situação difícil. Não vou dizer que é fácil, porque nós fomos produto dessa educação em boa medida, né? E nós acabamos, sem perceber, aderindo a esses valores, compartilhando esses valores e dificultando esse processo. Mas não é uma coisa que não há solução, não há alternativa, não há meio de fazer. Como eu já falei, basta o trabalho cuidadoso, frequente, responsável de simplesmente fazer com que as coisas tomem os seus devidos lugares. A escola não deveria ser o centro de formação, de educação de ninguém. Ela é um centro de informação, com certeza, né? E vocês podem, já não sei quanta familiaridade vocês têm com o ambiente escolar, mas é uma coisa que é bem repetida. Quando algum aluno se comporta de forma inadequada em uma sala de aula, o professor imediatamente vira e fala: fulaninho, você precisa ter educação em casa, aqui não é lugar de dar educação para ninguém. É os seus pais que tinham que dar educação para você, porque você isso, você aquilo. Isso é uma semi-verdade. Esse professor em específico tem dois problemas. Primeiro, que ele está chamando de educação de bons modos. Ela existe com esse significado também. Nós podemos tratar bons modos ali, bons costumes, como uma acepção de educação. Outro, mas não é tudo. E segundo, por mais que ela queira, ou melhor, por mais que ela não queira, ela está sim educando. Porque o professor, de novo, quer queira, quer não, é um símbolo e ele interfere sim na perspectiva que o aluno tem do que é uma vida dedicada a estudos. Por isso que a posição do professor sempre tem uma força bastante grande quando ele profere alguma, vou dizer verdade, bem entre aspas aqui, tá? Por isso que é tão difícil contrariar essa figura. Mesmo que não tenha sido feita aquela transferência de responsabilidade que eu falei no início, ainda assim o professor é aquele que está lá para ensinar alguma coisa, certo? Então, todo esse panorama não é só uma questão dos pais saberem lidar com a circunstância. É um dever também dos professores saber que eles estão ali naquela medida e que eles não devem, poderes podem, eles não devem invadir o terreno que não lhes cabe. Agora, o professor é uma figura até pequena dentro desse processo, porque a escola tenta e consegue interferir nesse processo, porque é sim um dos objetivos da escola. A escola se preocupa sim em educar, dentro dos moldes que ela considera benéficos. Então, num certo sentido, nós podemos falar do fracasso da educação porque a gente vê índices de queda de capacidade de leitura, a gente vê toda essa coisa acontecendo e percebe, isso aí não tem muita dificuldade, né? O dialeto que as pessoas já estão falando, que pode ser qualquer coisa menos português, a forma que elas enxergam as coisas, que se é literal já é um sucesso, né? As pessoas não conseguem compreender a mais simples figura de linguagem, né? Tem até um estudo eu não lembro de onde foi, qualquer coisa da Inglaterra lá, que dizia que era possível medir a inteligência de uma pessoa pela capacidade dela de perceber uma ironia. Né? Porque você entende que aquilo pode ter sido dito de uma outra forma que não é literal. Agora, nesse sentido a gente pode falar de fracasso da escola. Em outro sentido a gente não pode. A escola é extremamente bem-sucedida naquilo que ela realmente se propõe a fazer, que é consolidar essa visão de mundo que eu estou falando aqui, que é problemática. A escola está preocupada em formar um sujeito que se encaixe naquilo que já existe, se encaixe de preferência sem causar muito distúrbio. E isso ela é absolutamente bem-sucedida.
Porque a perspectiva de finalidade da vida, daquilo para que serve o estudo, daquilo para que ela pode contribuir, é igual em todo mundo que se forma. Todos eles só pensam nesta perspectiva. Todos eles medem a qualidade de vida nestes termos. E nesse sentido, eles conseguem garantir que a vida deles seja muito aquém do que uma vida humana deveria ser e deveria significar. Eu acho, pelo menos eu espero, né, que tenha ficado... Vocês podem não concordar, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que pelo menos o meu ponto ficou relativamente claro a respeito não só do perigo da transferência de responsabilidade no aspecto da educação, como do cuidado que se deve ter quando você está na posição de educador. E muitas vezes nós não temos alternativa. Então, para deixar também bem claro, não existe circunstância em que você não esteja educando quem está ali perto de você. Ou você está educando bem, ou você está educando mal. Não tem vácuo. A natureza detesta vácuo. Nesse sentido, ela também. Não existe essa alternativa. Porque se você não se preocupa com isso, é isso que você está ensinando. Se você dá atenção para uma coisa e não para outra, é isso que você está ensinando. Se você, por exemplo, não responde ali a pergunta, óbvio que isso tem inúmeras circunstâncias, inúmeras modalidades. Estou dizendo da displicência em relação à atenção que a criança está pedindo. Ela está aprendendo que aquilo não é importante. Ou pior, se isso é repetido à exaustão, ela aprende que ela não é importante. E não tem nada mais devastador para qualquer tentativa de educar alguém enquanto ser humano do que você ensinar para a pessoa que ela não tem valor nenhum. Que é assim que todo mundo que passa pelo processo educacional se sente quando não corresponde ao modelo considerado ideal. Pode não ter valor nenhum, mas tem muito pouco. Enquanto a perspectiva humana maior é absolutamente ignorada. Então, não é uma coisa que você tenha tanta liberdade para escolher assim. Esse é o ponto que eu queria chegar. É um ponto em que você tem que se reconhecer enquanto responsável pela educação de alguém. Eu estou falando no caso dos pais e dos filhos, porque essa é a mais presente, é absolutamente constante, ineludível, inelutável, não tem para onde correr. Mas na medida em que você esteja próximo de alguém, vamos supor, você tem ali uma criança que só chegou naquele momento. Você é amigo dos pais dela, eles falaram bem de você, você já é exemplo em alguma medida. Cuidado com o que vai acontecer. Ah, mas assim eu vou ficar me policiando o tempo todo? Boa dedução. Né? É interessante se você fizer isso, eu não acho que você vai conseguir, nem isso que é o desejável, assim, no sentido maior, mas já é um bom começo. Até o momento que você perceber que você não precisa ficar se policiando o tempo todo, porque você já age normalmente na maior parte do tempo. Mas esse primeiro momento vale a pena, né, de ter esse primeiro contraste. Aí, isso tudo é para tirar a craca, hein? Eu nem entrei no mérito de educar assim mais fortemente, porque se esses problemas não forem resolvidos, não tem muito para onde correr. O que se espera? Né? Sem retirar esse problema todo, você vai ensinar o quê? Como é que você vai mostrar para uma criança, para um adolescente, para o raio que parta, que ele tem que ser honesto se isso não corresponde à ideia dele de vantagem? Que vantagem ele leva? Nenhuma. Dentro daquela perspectiva de vida que ele já adotou, nenhuma. Aliás, se ele não for honesto, ele tem mais vantagem. Porque é só nestes termos que ele está raciocinando. Então, eu estou falando de uma perspectiva que pode ser intelectual e cognitiva, mas não é esse o perigo mais sério. O perigo é na questão moral que está ali junto com todas essas questões. O desenvolvimento da inteligência é uma correspondência à característica propriamente humana. Se você despreza isso, você está desprezando não só o humano no sentido geral, como você se despreza enquanto humano. Você está optando por uma vida sub-humana, que pode chegar a níveis inauditos de decadência. Né? Quando eu... na própria faculdade, uma coisa que a gente fazia essas brincadeiras, porque jovem, né, não tem mais o que fazer, não que eu fosse muita porcaria, mas dizia que eu ia lá fazer estudo de botânica, né, porque eles nem animais eram, eles já eram plantas. Então, essa é a percepção. Tem muita gente que preferiria a vida da planta, né, que é a vida petitiva básica. Eu vivo
cresço, como e morro eventualmente. Né? Quanto menos me mexer, melhor. Perfeitamente possível. Costumeiramente a gente vê uma vida mais animalesca, da pessoa querer se dedicar aos prazeres mesmo, né? Aquela coisa bonita que a gente vê, que todo mundo ali se refastela na sujidão, né? Aquela coisa toda. É perfeitamente possível. Não acho desejável. Não acho que ninguém deveria desejar essas coisas. Mas as pessoas estão aprendendo que isso é o correto. Porque isso dá menos trabalho que a alternativa anterior, inclusive. Se você não demonstra com clareza qual é a responsabilidade da pessoa enquanto pessoa, são naturalmente os vícios que vão ditar para ela qual é a melhor forma de lidar com a circunstância. E eles nunca param de piorar. Não existe um momento estanque onde você, não, o meu vício chegou até esse ponto, daqui eu não pioro. Lógico que piora, só de pensar isso já piorou. Né? Já é uma demonstração clara de que a preguiça deu mais um passo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração em todos os aspectos da vida, porque educar é educar de forma completa, não é educar um pedaço. Tudo tem reflexo. A parte boa é que tem reflexo no aspecto positivo também. Cada movimento de acerto que você faz não atua só naquele ponto em que você estava mirando. Ele atua num todo. Ele ajuda a construção de uma prática virtuosa. E você aí vai ter a possibilidade não só de dar uma educação de maior qualidade para aqueles que estão sob seus cuidados, mas ao fazer isso, você também está se educando e melhorando automaticamente. É uma situação onde todo mundo ganha. O inconveniente é que dá trabalho. Tá? Depois disso ainda tem o outro fator. Tirei a craca, e agora? Tá? Agora sim, existe a perspectiva de fazer melhor, fazer o certo. E, aliás, fazer o certo tem muitas e inúmeras etapas. Né? Resumidamente, fazer o certo é fazer com que exista e se promova e seja cada vez mais e melhor essa vida propriamente humana. Né? Que a gente pode colocar em inúmeras formas, mas, para simplificar, é aquela vida dedicada, eu vou falar de um jeito bem mais difícil, mas eu vou fazer assim mesmo. É a vida de correspondência ao que Deus espera de nós. Nós existimos por um motivo, para fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Certamente não é para ficar olhando para o teto, né? Nem ficar ali se gastando a vida toda na tentativa de resolução de problemas insignificantes. Mas sim é de você fazer valer a sua existência enquanto tal. Deus não fez todo mundo diferente para que todo mundo haja da mesma forma. Então, a educação também leva em consideração este aspecto. Como ser melhor aquilo que você nasceu para ser. Aí entra um trabalho mais construtivo, que exige, naturalmente, um trabalho de autoeducação também. Então, eu vou deixar todo mundo no suspense, porque eu sou um canalha mesmo, né? E vou encerrar por aqui. Mas eu vou antes deixar uma frase, né, que pode parecer desalentadora, mas é para encorajar, é para dar esperança, né? Que é o seguinte: estou aqui conclamando todos a fazer o melhor possível e já estou dizendo que não vai ser suficiente. Tá? Por quê? Porque é muita coisa. E isso não é para desanimar ninguém, porque cada novo passo vai abrir praticamente um universo de possibilidades. E cada passo que é dado nesse sentido traz consigo uma carga de felicidade pelo cumprimento do dever que lhe foi apresentado. Pode não ser uma coisa de alegria efusiva, não é isso, mas é a sensação de dever cumprido e não é qualquer dever. Eu acho, se não é o maior, é dos maiores deveres a que você foi chamado a corresponder. Que é o dever do pai, da mãe, que está ali e é de fato uma referência boa, positiva, benéfica, que está continuamente não só se educando e se aprimorando, como promovendo isso não só nos próprios filhos, mas em todos os lugares que ele chega, em todos os ambientes que ele participa. Ele é uma referência desse aspecto. Se isso for feito por várias pessoas que têm contato entre si, você cria uma comunidade de pessoas que se ajudam mutuamente, mesmo que elas não trabalhem diretamente neste aspecto. Só o fato delas existirem, a forma como elas agem, como elas se apresentam, já é suficiente para fazer com que não só as crianças, mas os próprios adultos que estão envolvidos nisso se sintam cada vez mais
encorajados a fazer isso, é recíproco. E isso vai tornando o trabalho cada vez mais fácil e cada vez mais bem sucedido. Então, a parte da esperança da coisa é mais ou menos essa. Não importa que nunca vai ser suficiente, porque este é um trabalho que você consegue legar para o seu filho. É um trabalho de continuidade, que você entrega o amor todo que você dedicou. Ele recebe isso, ele percebe isso, ele valoriza isso, e você tem a garantia neste processo de que ele vai ter a mesma dedicação e o mesmo amor, se não maiores, em relação aos filhos dele. E assim sucessivamente. Então você está aí chamado, convidado a ser o primeiro a começar esse processo. Ou a continuar esse processo se ele já aconteceu antes. E aí você consegue se inserir numa situação de continuidade que te dá um sabor de eternidade também, que é a sua ligação não só com o aspecto humano, mas com o seu aspecto vivencial, junto com o de toda a sua família, todos os responsáveis, todos aqueles com que você toca, e você sabe que agiu bem e melhor para todos. Então, espero que isso tenha servido, né, para dar pelo menos uma tentativa, né, de convite a que o problema da educação seja trazido mais à tona e seja enfrentado com a responsabilidade, mas também com a felicidade de vocês estarem assumindo um papel que era de vocês, é de vocês e sempre será de vocês. Obrigado.